Você talvez já tenha ouvido a palavra faroeste. Esse termo é uma derivação de duas palavras do inglês, far e west. Significa, de forma literal, oeste distante. É comum ouvir essa palavra sobretudo em filmes americanos. O western é um gênero do cinema que ficou muito conhecido na década de 50 e 60, tipo os filmes de herói hoje em dia. O western retratava basicamente o Velho Oeste, ou simplesmente o faroeste. A gente usa a palavra também para classificar um período histórico dos Estados Unidos que se passa logo depois da Guerra Civil Americana, entre o 1865 e o 1890. Alguns filmes, como Django Livre, por exemplo, se passam ainda antes, mas podemos cravar esse recorte temporal como escopo para definir o faroeste. Quando a gente para pensar nesse termo, a mente nos remete a uma terra sem leis, cortesia desses inúmeros filmes que já assistimos sobre o tema. Algo do tipo dois cowboys tirando as armas do coldre em um duelo e disparando um contra o outro em frente a um salão. Pelo menos para mim, essa é a visão da época. A cena de brutalidade é igualmente clara a distância temporal que imagino para o Velho Oeste. Parece absurdo pensar em um enredo desses pro século XX ou XXI. A história que a gente vai contar hoje é quase um faroeste. Aconteceu no Brasil na década de 50. Em vez de um salão, temos uma barbearia. Em vez de um xerife, temos um prefeito. E em vez do oeste americano, temos a região sul do Brasil. Esse enredo envolve duas figuras de Maringá, no interior do Paraná. Américo Dias Ferraz, então prefeito da cidade, e Aníbal Goulart, um empresário da época. Para contar essa história, precisamos remontar um pouco do que era Maringá na década de 50. A cidade foi fundada por ingleses, da Companhia Melhoramento de Terras do Norte do Paraná. Temos registros da ocupação de terras desde o fim da década de 30. Até 1944, Maringá pertencia a Londrina. Nesse mesmo ano, foi transferida para Apucarana. Em 1947, se tornou um distrito de Mandaguari. E em 51, foi emancipada e se tornou um município. Em 1952, a cidade teve sua primeira eleição. Como você pode perceber, a cidade estava longe de estar configurada como é hoje. Nosso caos começa não com o primeiro, mas com o segundo prefeito de Maringá. O Américo nasceu em Guiricema em 1930. Ele passou pelo interior de São Paulo, onde trabalhou em fazenda, se casou e veio para Maringá, onde a família dele tinha parentes. Não tem uma data precisa sobre quando ele chegou a Maringá. O que se sabe é que ele era muito pobre e vendia bananas, ovos e galinha nas ruas da cidade. Esse aí que tá falando é o jornalista Disseu Herrero. Nós convidamos ele para falar um pouco sobre o Américo Dias Ferraz. O Disseu estudou muito e fez muitas pesquisas sobre essa figura controversa da história da cidade. Em 99, eu trabalhava na associação comercial e o presidente da época, o Jefferson Nagaroli, criou o projeto Assim Faz História, onde nós entrevistamos todos os ex-presidentes vivos da entidade sobre a associação. Um nome recorrente nos bate-papos dos presidentes mais antigos era o do segundo prefeito de Maringá, o Américo Dias Ferraz. Ele era colocado como um caboclo analfabeto que ficou milionário e surpreendeu todo mundo vencendo a corrida eleitoral para ser prefeito de Maringá. E depois, como prefeito, ele não teria feito uma boa administração. Depois que ele saiu da prefeitura, ele se mudou para São Bernardo do Campo e teria sido preso por ter matado um diretor de uma multinacional. Eu me apaixonei por essa história, resolvi entrar mais a fundo nela e passei a guardar tudo que eu encontrava sobre o Américo e deu certo de um dia eu ter conseguido fazer um livro sobre a história dele. Bom, já que começamos o podcast falando de filmes americanos, acho que vale a pena falar um pouco da ascensão do Américo. Foi basicamente a conquista do American Dream. Antes de falar do Américo como empresário, é preciso entender como ele ganhou sua fortuna. O que se sabe é que o Américo era um excelente vendedor, bem-humorado e sabia cativar as pessoas. Dizem que ele já conhecia a cultura do café, pois tinha trabalhado em fazendas no interior de São Paulo, na produção do café. E ele teria emprestado dinheiro de um empresário para iniciar seu negócio na compra e venda de cereais. Ele comprava na baixa e vendia na alta. E deu sorte porque os preços do café subiram muito e ele ganhou muito dinheiro. Apesar de ter ficado rico, o Américo não conseguiu ser aceito pela alta sociedade. Ele tentou, por exemplo, se associar ao Maringá Clube, mas não foi aceito. Para alguns pesquisadores, a facilidade de comunicação dele e o fato de ele querer ser aceito pela sociedade fizeram com que ele entrasse na política.
Bem, um American Dream com tons de verde e amarelo e umas boas pinceladas de tragédia grega. Um ex-prefeito preso por homicídio não é lá muito convencional. Mas sigamos. Naquela época a gente tinha uns figurões. Lembra da companhia que fundou Maringá? Ela tava com alguns problemas em relação à tributação da época e apoiou um candidato. Ninguém dava muita bola pro Américo, mas ele chamou a atenção durante o período de campanha. O Américo era carismático e popular, mas nem de longe ele era favorito para ganhar as eleições. Ele era um azarão e dos 5 candidatos, 3 tinham forte capital político e eram apoiados pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. A companhia, que fundou Maringá, já tinha perdido a primeira eleição quando não conseguiu fazer o seu candidato, e ela teve muitas dificuldades na relação com o prefeito eleito, o Inocente Villanova. Então, em 56, ela apoiou candidatos fortes, como o Haroldo Leão Pérez, que viria a ser deputado e governador do estado, o José Gerardo Braga, que era médico, tinha sido presidente da Sociedade Médica e do Rotary, o Ângelo Planas, que era empresário, também já tinha sido candidato a prefeito na eleição anterior, e o Otávio Periotto, que era empresário e tinha uma participação bastante ativa na comunidade. O Américo conquistou as pessoas com o seu carisma e com a sua ousadia. Ele, por exemplo, comprou uma moto niveladora e saiu tampando os buracos da cidade, lembrando que Maringá não tinha asfalto naquela época. Outra vantagem do Américo era de ser do mesmo partido do candidato à presidência da República, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros. O Adhemar veio até Maringá, onde fez comício pedindo votos para ele e para o Américo, e foi o candidato à presidência da República mais votado em Maringá. Espera. Aqui o Dirceu disse algo importante para nossa história. Vou repetir o trecho para vocês. Lembrem-se bem desses nomes. Um deles tinha o apoio do antagonista desse enredo. O Haroldo Leão Pérez, que viria a ser deputado e governador do estado. O José Gerardo Braga, que era médico, tinha sido presidente da Sociedade Médica e do Rotary. O Ângelo Planas, que era empresário, também já tinha sido candidato a prefeito na eleição anterior. E o Otávio Periotto, que era empresário e tinha uma participação bastante ativa na comunidade. Falando em campanha, deixa eu fazer um parênteses. A dona Nair Rodrigues chegou a Maringá em 1956, ano da corrida eleitoral. Ela foi a primeira professora da Escola Municipal Santa Maria Goretti. Ela faleceu em 2021, mas antes o Dirceu conseguiu um registro dela, que à época ainda se lembrava do jingle do Américo. Deixa eu mostrar pra vocês. Não adianta mais calúnia, comícios não adiantam mais. O povo já se decidiu, é com Américo Dias e ninguém mais. Tramaram muitas mentiras infames, em vão pediram os votos aos eleitores, mas não conseguirão, é com toda garantia, o povo quer Américo Dias. Bom, vamos continuar com a história. Alguns anos antes, quando Maringá se emancipou de Mandaguari, houve um baita rombo nas contas. A cidade ficou com uma mão na frente e outra atrás. O primeiro prefeito de Maringá, o Inocente Villanova, já tinha sofrido com isso. Com o Américo, as dificuldades continuaram. O Américo assumiu uma prefeitura com muitas dificuldades e com muito a ser feito. Uma das primeiras ações dele foi realizar um concurso público para contratar professores. Ele criou as fontes luminosas, como a gente já comentou. Fez muitas melhorias nas estradas rurais e nas vias urbanas, construiu 8 escolas, instituiu a 4ª série do antigo primário, que não existia até então, realizou uma campanha de alfabetização e construiu a primeira biblioteca municipal de Maringá. Ele criou o Código de Postura, e esse código de postura permitiu a execução de obras importantes na cidade. Também criou o Código Tributário, e na gestão dele foram criados diversos bairros em Maringá. Ele também aprovou a lei que destinou a área para a edificação da 3ª rodoviária de Maringá. Ele fez o projeto e licitou a escolha da empresa que faria a obra, que foi realizada durante a gestão seguinte do João Paulino. Ele também construiu poços semi-artesianos
para distribuir água na cidade de Maringá, promoveu a instalação do Corpo de Bombeiros em 1957 e uma grande realização da gestão dele foi o Festival Nacional de Cinema em 1958, que trouxe grandes atores e diretores do cinema nacional para Maringá. E Maringá foi reconhecida, né, naquele ano pela realização desse festival de cinema na cidade. Ouvindo assim, não parece ter sido uma administração tão ruim, né? Ele investiu em praça pública em uma época que mal tínhamos televisão para assistir. Colocou esforços também para uma nova rodoviária, além de ter dado atenção à educação e à cultura. Mas o Américo dividiu opiniões. Eu diria que existem duas imagens sobre o Américo. Os empresários em geral falam dele de uma forma jocosa, pejorativa e até preconceituosa. Destacam que era analfabeto, que não sabia administrar a prefeitura e falam dos seus feitos de uma forma crítica. A instalação das fontes luminosas na cidade, por exemplo, muitos dizem que era desnecessária. As pessoas mais populares e aqueles com quem o Américo fez negócios ou trabalhou têm ele em alta conta. Dizem que era honesto, que pagava o preço correto pelo café e era generoso com os funcionários e os amigos. Eu queria deixar esse cenário bem pintado para todos. Uma cidade em sua gênese, repleta de problemas e rivalidades. Uma cidade onde o acesso era difícil e as prioridades dispersas. Esse cenário todo é quase uma personagem a mais para essa história. Lembra que eu falei ali atrás que um nome entre os candidatos era importante? O nome era do médico José Gerardo Braga. Ele era o candidato do governador e, mais importante ainda para nossa história, era o candidato do Aníbal Goulart. Eu faço um parênteses para lembrar que o Aníbal Goulart havia sido um criminoso bastante conhecido nos anos 30 e 40. Ele praticou crimes no Paraná e em São Paulo, e chegou a ser preso e a fugir da penitenciária de Londrina. A vida dele mudou quando ele passou a trabalhar para fazendeiros na desocupação de terras. Ele ganhou a confiança do governador Moisés Lupion, que tinha ligações com os grileiros de terra, e caiu nas graças do governador. A rivalidade que se tornaria violência mais tarde na barbearia começou em uma desavença política. A rivalidade entre o Aníbal e o Américo começou bem antes do incidente da barbearia. Eles eram de partidos diferentes e brigaram durante a campanha para prefeito. O Aníbal Goulart pertencia à base política do governador Moisés Lupion e apoiava o médico José Gerardo Braga. E acabou indo para o lado pessoal. O Américo, que já não conseguia adesão à elite da cidade, viu no poder uma possibilidade de se vingar, e foi de forma institucional. O Aníbal Goulart comprou a sua própria fazenda aqui em Maringá e se tornou chefe político local e dono de um jornal. O jornal chamava A Hora e teria criticado o Américo durante a campanha. Como vingança, o Américo teria mandado quebrar as máquinas do jornal. Além disso, a família do Aníbal administrava o matadouro municipal. E assim que ganhou a eleição, por conta da rivalidade, o Américo mandou trocar a administração do matadouro. E foi aí que aconteceu o episódio da barbearia. Nesse ponto eu preciso recorrer a outro repertório. Começamos o episódio de hoje falando sobre o faroeste. Eu não poderia deixar de citar duas situações pedindo licença poética, a barbearia onde nossa história chega ao derradeiro fim. O Barbeiro de Sevilha, ópera assinada pelo compositor italiano Rossini, que estreou em 1816, período bastante próximo do faroeste. Tá bom, esse caso não vale porque a ópera é uma comédia e o que aconteceu em Maringá não passa nem perto disso. Mas tem um outro barbeiro bem famoso, publicado na Londres vitoriana entre 1846 e 1847.
17. Nas histórias de O Colar de Pérolas, conhecemos o macabro e demoníaco Sweeney Todd, de autoria de James Malcolm Reiner e Thomas Pecht Prest. Você talvez conheça da adaptação do Tim Burton com a atuação do Johnny Depp. Podemos dizer que a história tem mais de Todd e menos de Fígaro. Enfim, um tom para esse enredo. Agora que temos situados o cenário da cidade e o clima da barbearia, eu quero que você imagine essa cena. Era mais um dia normal. Américo Dias Ferraz se dirige até a barbearia, joga uma conversa fora e se senta na poltrona. A cadeira se reclina. A espuma tá no rosto do prefeito da cidade, sua visão tampada por uma toalha. Lá fora a vida segue. Um carro para. O Aníbal mandou um capanga, conhecido por Santão, dar uma surra no Américo. O prefeito estava na barbearia e o Santão desceu do carro e bateu no prefeito com uma guaiaca, que é um cinto de couro bem largo, com um bolso para guarda de dinheiro e objetos. Dizem também que o Santão chegou a dar um tiro durante a briga, mas isso nunca foi confirmado. Depois de dar a surra no prefeito, o Santão e o Aníbal fugiram. Daí vem aquele velho papo de código de Hammurabi: olho por olho, dente por dente. O assunto se espalhou pela cidade e a Rádio Cultura transmitiu ao vivo, em detalhes, a briga. Isso fez com que uma multidão revoltada fosse até o centro de Maringá. Como o Américo era muito querido pela população, aquela massa de gente foi até a casa do Aníbal e queimou tudo, incendiou a casa. A esposa do Aníbal, a professora Dirce de Aguiar Maia, estava na casa e fugiu com os 3 filhos. Não sobrou nada para contar a história. Aníbal Goulart teve que se mudar da cidade logo depois do episódio. Américo Dias Ferraz, depois de deixar a prefeitura, também foi embora. Ele se despediu do Faroeste, mas o Faroeste não se despediu dele. Depois que deixou o cargo de prefeito de Maringá, o Américo se mudou para São Paulo, onde a sua família já estava morando. Seus negócios tinham andado para trás em Maringá e ele estava praticamente falido. Em São Paulo, ele abriu uma concessionária da Cinca do Brasil. A Cinca exigiu uma loja com 1.000 metros de extensão, com oficina, área grande de exposição de carros, e por isso ele contraiu dívidas pesadas para abrir essa loja. O compromisso da fábrica era passar 30 carros por mês para serem vendidos pelo Américo. Nos primeiros meses a fábrica cumpriu a cota, mas com o tempo foi diminuindo o repasse de carros. O Américo insistia que precisava de mais veículos, pois seus custos eram muito altos. Até que chegou um dia que ele recebeu um comunicado de que a sua concessão havia sido encerrada. Ele então procurou o gerente da Cinca, que era francês, para conversar. A Cinca concordou com a continuidade da concessão, mas cederia apenas 10 carros para o Américo vender. O Américo discutiu com o gerente, porque ele queria 30 carros, que era a promessa, e no calor da discussão ele sacou um revólver e matou o francês com 3 tiros. Depois disso o Américo foi preso, condenado a 14 anos de prisão, e saiu por bom comportamento. Ele cumpriu 5 anos, foi solto em 1967. Ele voltou para Maringá, ficou alguns meses na cidade, depois foi para Campo Grande, onde abriu um restaurante e onde faleceu em janeiro de 83. Entre as idas e vindas desse enredo que mais parece um roteiro de John Ford, encerramos nossa história, essa ponta solta que mais parece um caminho áspero por aqui. O episódio de hoje teve roteiro e apresentação desse que vos fala, Victor Faria. Agradecimento especial ao jornalista Dirceu Herrero. Usamos também como referência para esse episódio o documentário A Descoberta do Eldorado de Miguel Fernando, da Maringá Histórica. A edição é da Insérie Podcasts. A gestão de tecnologia da informação é de Fernando Ferreira e Douglas Costa. As trilhas utilizadas nesse podcast são de autoria de John Patitucci, JHS Pedals, Jimena Contreras, MK2, Telecasted, Hanu Dixt, Ryan McAfee, Freedom Trail Studio e God Mode.
Sugira uma história pra gente no contato disponível no nosso site emseries.com.br. Nos siga nas redes sociais @emseriepodcast no Instagram. Ouça nossas playlists nas principais plataformas de música e podcast. Na semana que vem você ouve a história de Clodimar Pedrosa Lô no episódio A Sala dos Suplícios. Até lá!